Pessoal, é o seguinte, eu e a Nájila, nós somos advogados, nós trabalhamos exclusivamente Passador tá aqui. Com o mercado imobiliário e a gente tem um escritório no qual a gente atende praticamente um público de incorporadores. E hoje a gente vem aqui conversar com vocês sobre incorporação imobiliária. Então, só antes da gente fazer um pouco das apresentações e comentar aqui, queria saber quem aqui já incorpora, realiza registros de incorporação. Poucos. Quem que gostaria de começar? Tem bastante também. Então, essa palestra é para vocês. Bom, vamos lá, gente. Pode passar, por favor, Nájila. Acho que não. Aí foi. Então, fazendo breve apresentação aqui, meu nome é Calil, eu comentei com vocês, sou advogado, minha sócia Nájila também aqui presente. A gente tem um escritório de advocacia imobiliária no qual o nosso papel é estruturar empreendimentos imobiliários. O que a gente faz? A gente caminha junto do incorporador para desenvolver os empreendimentos. E hoje a gente vai falar um pouco para vocês do nosso dia a dia, da nossa prática, que é aquilo que a gente faz. A gente inicia uma estruturação de um empreendimento com o incorporador, pega ele pela mão e entrega ele lá com as unidades devidamente registradas, prontas para vendas e faz o acompanhamento eventualmente durante a obra. Pessoal, então a gente vai começar aqui. Deixa eu... Daqui nós vamos. Para onde tem que apontar? Não sei. Deixa eu começar. Que agora foi. Então, pessoal, hoje essa é a nossa agenda. Tá? A nossa agenda é falar sobre esse fluxo aqui com vocês. Tá? Então, basicamente, qual que é o grande objetivo do incorporador? É realizar um registro de incorporação para que ele possa vender o seu imóvel na planta, né? Que é o nosso item ali, praticamente o item 5. Só que antes da gente chegar no item 5, que é o nosso objetivo, tem alguns caminhos jurídicos a serem seguidos. E é sobre isso que a gente vai comentar hoje aqui com vocês. Então, uma leve pincelada na nossa agenda e a gente já vai mergulhar no nosso objetivo. O que um incorporador precisa fazer para chegar, para registrar essa incorporação? Basicamente, ele precisa fazer toda uma análise, um estudo inicial do terreno e desse vendedor que está vendendo o terreno para ele, estudar isso um pouco mais a fundo, realizar um negócio imobiliário, seja através de uma compra e venda, permuta ou uma sociedade, eventualmente regularizar esse imóvel para conseguir, então, chegar e registrar essa incorporação imobiliária. Então, vamos mergulhar direto no objetivo, a gente inverteu um pouco a ordem da palestra, a gente vai começar falando do nosso objetivo, que é o que é a incorporação, como fazer, o registro de incorporação, e depois a gente vai falar um pouco do caminho até lá. Então, vamos lá, pessoal. Tá conseguindo? Aí foi. A primeira coisa que eu queria conversar com vocês, que é muito importante trazer aqui, qual que é a diferença entre incorporação e construção? Vocês podem ser a mesma pessoa, você pode ser incorporador e você pode ser construtor também. Quando a gente está falando de incorporação imobiliária, a gente está falando naquela pessoa que ela primeiro ela vende para depois ela realizar a construção. É o famoso que a gente fala vender na planta, que todo mundo conhece, tá? Quando a gente está falando de construção, é um pouquinho diferente. A construção nada mais é do que eu primeiro vou construir para depois vender. Então, essa é a principal diferença entre esses dois temas, tá? O que acontece? Será que a incorporação imobiliária ela só é para multifamiliar? Será que eu só posso fazer incorporação em grandes empreendimentos? A gente acabou de ouvir aqui que a gente tem incorporação em casas. Então, isso é possível. Hoje, a gente teve uma alteração legislativa em 2022, no qual a gente começou a desenvolver incorporação imobiliária em casas, em unifamiliares. E um pouquinho lá na frente, eu vou trazer para vocês qual que é o benefício da gente ter incorporação em casas. Por que é muito mais benéfico, primeiro, vender e depois construir, e não construir e depois vender? Sabe aquela coisa muito mais inteligente, eu construir com o dinheiro do outro? É isso que eu vou trazer para vocês aqui, tá? Quando a gente está falando de incorporação de casas isoladas, que é a incorporação de uma única casa unifamiliar, a gente está trazendo uma inovação para o mercado.
Isso é benéfico para vocês no momento que a gente vai visar lá na frente uma alavancagem. Eu vou mostrar para vocês. E quando a gente começa a falar desse tema, a gente precisa entender quem que pode ser incorporador. E eu vou dar um exemplo aqui para vocês. Muitas vezes, e isso aconteceu há 2 semanas atrás lá no escritório, um cliente chegou lá no escritório e falou assim, Nájila, eu estou com um cliente aqui e ele está me contratando para realizar a construção desse imóvel, de uma única casa. E é uma casa que vai ser mais ou menos uns 4 milhões de reais. Só que ele está comprando esse terreno, ele que vai ficar como proprietário desse terreno, e eu vou realizar a construção. E ele queria levar algo a mais para essa pessoa, para esse investidor, porque ele queria ter uma visão a longo prazo. E uma das coisas que a gente trouxe para ele foi, por que você não oferece para ele, além da sua construção, para que você também incorpore esse imóvel? Então, o que a gente fez? O terrenista, que é o investidor, ele vai ficar com a casa. E esse construtor, ele vai ser, além de construtor, que é permitido pela lei, ele também vai ser incorporador. Então, ele vai estar ganhando em 2 pontas. Tanto incorporando, que é desenvolver o produto, pensar no lançamento desse produto, que é fazer a venda desse produto, como também na construção desse produto e na administração da obra. Então, ele está ganhando em 2 momentos, tá? Quando a gente fala de quem é incorporador, se esse terrenista quisesse incorporar no próprio terreno, ele também poderia. Então, eu vou trazer para vocês aqui. O terrenista pode ser incorporador. Se você tem o seu próprio terreno na sua propriedade, você pode incorporar. Se você tem um terreno no nome de uma terceira pessoa e você quiser incorporar, você também pode. E se você é construtor, você também pode. Corretor de imóvel também pode incorporar. Então, aqui, o que eu estou querendo trazer para vocês é o seguinte, qualquer pessoa pode realizar uma incorporação. O que a gente precisa saber? Como fazer isso, tá? E quando a gente começa a pensar na incorporação imobiliária, a gente precisa pensar em alguns pontos que são importantes. Quando a gente fala lá de incorporação, eu trouxe para vocês o seguinte, o que é incorporação? É você vender um imóvel na planta, ou seja, se eu chegar hoje, 90% dos casos, e me oferecer um imóvel que está na planta, se eu chegar naquele lote, vai ter o que lá? Mato. Então, eu sou compradora, vou chegar no lote, vai ter mato lá. Qual é a primeira coisa que o legislador pensou? Peraí, você compradora está adquirindo um imóvel que vai ser construído no futuro, você precisa de uma segurança, porque você está adquirindo algo que vai ser construído no futuro. O que esse legislador fez? Então, para você ter essa segurança, vamos fazer um registro de incorporação. E o que significa isso? Quando você vai lá e aprova teu projeto arquitetônico, tem muitas pessoas, e principalmente as pessoas que são mais leigas, elas não entendem nada do que está ali. Absolutamente nada. Então, a hora que a gente vai levar um dos documentos para o registro de imóveis, que é lá que a gente registra, na matrícula do imóvel, na matrícula do teu terreno, a gente vai registrar a incorporação imobiliária. E um desses documentos chama-se Memorial de Incorporação. Nesse memorial, o que a gente faz? A gente traduz todo o projeto arquitetônico. Quantos banheiros tem, o tamanho da sala, o tamanho do quarto, quantos andares, por quê? Se vai ter piscina, se não vai ter piscina, quantas vagas de garagem. Por que eu preciso fazer isso? Eu preciso detalhar esse projeto. E eu preciso levar toda essa documentação para o registro de imóveis. Porque essa pessoa que vai estar adquirindo essa casa tua, ela precisa ter certeza que você vai construir aquela casa exatamente do jeito que você está vendendo. Porque não adianta você vender para ela uma casa linda e maravilhosa e entregar uma casinha. Você precisa entregar exatamente o que você está vendendo, tá? E a gente, durante todo esse tempo, durante toda essa incorporação, a gente precisa tomar algumas decisões. E uma delas é o prazo de carência. Que eu vou explicar para vocês ali no próximo slide, que significa o quê? O prazo de carência nada mais é do que, e se não der certo essa incorporação? E se eu lançar registrar essa incorporação e ninguém comprar? E se eu lançar um produto errado?
E se não for no momento? E se for uma época de pandemia? O que eu vou fazer com isso? Então, a gente começa a olhar algumas coisas, que é uma questão de desistência dessa incorporação, tá? O incorporador, quando ele registra lá a incorporação imobiliária, ele tem um prazo, que a gente chama de prazo de carência. E esse prazo significa nada mais é do que eu tenho 180 dias para validar a minha incorporação e realmente ver se esse produto ele é viável ou não. Então, se ele for viável, vida que segue. Se ele não for, você vai poder desistir, que a gente chama de denúncia à incorporação. Tá? E aqui eu trouxe para vocês um exemplo de uma incorporação de casa isolada, que nada mais é do que o registro de uma incorporação unifamiliar. Então, se a gente pega aqui, ó, a gente tem construída em uma casa isolada de 47,47 metros quadrados. Então, isso daqui é uma matrícula de incorporação de casas isoladas. É uma única casa que está registrada, para você poder vender esse imóvel na planta. Aqui eu já falei para vocês a desistência. Uma das grandes perguntas que chegam lá no escritório é até quando que você pode registrar essa incorporação imobiliária? Será que existe um prazo máximo durante todo o teu ciclo do empreendimento que você pode realizar essa incorporação? Quando a gente começa a falar em prazo, a gente precisa pensar desde o momento que você está adquirindo esse terreno até o momento da emissão da BITS, que é exatamente essa linha do tempo aqui. Então, um dos documentos que é primordial para você conseguir levar esse registro de incorporação no registro de imóveis é a emissão do alvará. Então, a gente tem dois marcos aqui que eu preciso que vocês guardem isso, que é o quê? Emissão do alvará, onde você vai conseguir dar o start para você conseguir levar essa incorporação para registro, e um outro marco é a emissão do ABITS. Quando você emite o ABITS e você leva o ABITS para a matrícula do imóvel, você está falando o quê? Obra conclusa. Concluiu a obra. Certo? O que a lei diz? A lei diz que a partir do momento que você emitiu o ABITS, isso não é mais considerado imóvel em planta. Concluiu, emitiu o ABITS, é obra conclusa. Você não pode mais registrar a incorporação imobiliária. Nájila, mas em que isso pode me ajudar? Pensa que você está lá com a sua... Você emitiu o alvará, começou a fazer toda a sua obra. Metade da obra faltou dinheiro. E aí? Eu tirar dinheiro da onde? O que muitos construtores começaram a fazer? Começaram a realizar a incorporação de casas isoladas para fazer capital de giro, vender esse imóvel, porque você só pode vender um imóvel antes da emissão do ABITS, antes da conclusão da obra, se você tiver registro de incorporação. Se você não tiver isso, pela lei, é considerado crime. Então, a gente começa a trabalhar desse jeito. Preciso de dinheiro durante o fluxo da obra? Faz um registro de incorporação, vende essa casa, trabalha com o dinheiro desse comprador para terminar essa obra. Isso é um meio de alavancagem de término de obra, tá? Então, o que eu estou falando aqui para vocês? A gente tem um marco aqui. A incorporação imobiliária ela pode ser feita entre a emissão do alvará e até a emissão do ABITS. Eu já estou com a parede levantada, metade da obra construída. Posso. Você pode fazer isso. E uma das vantagens, eu acho que todo mundo gosta de economizar dinheiro aqui. Então, uma das vantagens é a gente ter uma economia tributária aqui. É a gente ter economia no nosso bolso. Quem gostaria de, a cada 1 milhão, economizar 27 mil reais, pegar esse dinheiro e colocar em outra obra? Daí você faz outra obra e economiza mais 27 mil. Daí você pega mais 27 mil e coloca mais em outra obra. E assim de forma sucessiva. Isso significa o quê? Que quando a gente faz o registro de incorporação, a gente consegue ter um benefício tributário, se a gente fizer e a gente seguir um passo a passo aqui. E vou mostrar para vocês como que a gente vai fazer isso. A partir do momento que a gente registra a incorporação imobiliária, a gente pode também registrar um famoso patrimônio de afetação. Calil, você queria explicar um pouquinho para eles o que é? Patrimônio de afetação, pessoal, nada mais é do que
Você, basicamente, isso foi fazer uma estrutura protetiva em volta da tua obra. A gente teve alguns casos no passado em que era realizado um registro de incorporação e o dinheiro levantado para uma obra era injetado em outra obra, que era injetado em outra obra, e isso foi comprometendo os fluxos dos empreendimentos que deveriam ser. Aquele recurso deveria ser utilizado para finalizar aquela obra. Com base nisso, tivemos a mudança legislativa e o patrimônio de afetação nada mais é do que você garantir que aquele recurso, o Calil, quando comprou a unidade 101, que aquele dinheiro, aquele R$1 milhão da obra, vai ser usado naquela obra e não vai ser usado para que o incorporador compre um outro terreno, um outro terreno, um outro terreno. Tanto que, quando a gente tem patrimônio de afetação e aí eventualmente faz a adesão ao regime especial de tributação, um dos requisitos que a legislação pede é que o incorporador tenha ali uma comissão de representantes. Nada mais é do que um órgão desses novos adquirentes, que estão adquirindo essas unidades, que vão fazer uma fiscalização se aqueles valores ali daquele empreendimento estão sendo utilizados para manter ali os recursos durante aquela obra em si, e não para fomentar outros terrenos para o incorporador. Então, basicamente, é esse o conceito que a gente tem. Então, se eu sou um comprador, vamos dizer assim, vou chegar para comprar um imóvel na planta, um dos primeiros fatores que eu vou olhar é se, de fato, aquela obra está afetada e se eu tenho essa segurança com base no incorporador que está jogando limpo comigo. Se ele está disposto a fazer isso, isso já mostra que ele segue por um bom caminho, tem toda uma questão ética por trás. Então, até comercialmente, isso é uma vantagem na hora da venda das unidades. Acho que é minha vez. Pode falar. Tá, é isso. E quando a gente registra o patrimônio de afetação, com base em tudo isso que o Calil trouxe, a gente tem um benefício tributário que foi trazido também pelo governo. E isso significa o quê? Toda vez que vocês vendem uma unidade, vocês tributam o imposto sobre a venda, certo? 6,7%. O que aconteceu? Já que o governo falou mais ou menos assim, olha, a gente quer que vocês façam adesão ao patrimônio de afetação e registrem o patrimônio de afetação na matrícula para vocês blindarem isso e usarem o dinheiro do comprador na própria obra. Mas já que vocês vão fazer isso, a gente quer que vocês realmente usem esse dinheiro, eu vou dar um benefício tributário para vocês. Então, eu quero que vocês façam adesão ao RET, que é o Regime Especial de Tributação. E isso significa o quê? Que ao invés de vocês tributarem 6,7% no momento da venda, vocês vão tributar 4%. E isso significa este cálculo aqui. Isso significa que sem o RET, ou seja, sem incorporação imobiliária, não tem como realizar a adesão ao RET e ter esse benefício sem incorporação. É um passo a passo. Precisa ter registro de incorporação, patrimônio de afetação, adesão ao RET. Com esse benefício aqui, realizando a adesão ao RET, a gente tem ali uma economia de 27 mil a cada R$1 milhão. Então, é um benefício tributário legal de trabalhar, tá? Nos empreendimentos e nas obras de vocês. Vai. Aqui. Uma das coisas que eu trouxe aqui foi o seguinte: tem que tomar cuidado com essa questão de vender imóvel na planta. Vender imóvel na planta, vender unidade, é somente após o registro da incorporação. Não tem como a gente vender uma unidade sem ter o registro de incorporação. Isso é ilegal, é errado. Então, aqui tem duas coisas que é benéfico realizar um registro de incorporação. Primeira coisa, usar o registro de incorporação para vender primeiro e depois construir, então trabalhar com o dinheiro de outra pessoa. Isso vocês conseguem trabalhar com uma forma de alavancagem, tá, na incorporadora de vocês, e também a questão do benefício tributário dos R$27 mil ali a cada R$1 milhão. Tá? Então, isso também a gente consegue trabalhar. Tá, pessoal, vamos lá, então. A gente inverteu a hora da nossa apresentação e começamos falando direto da incorporação imobiliária. Mas antes de chegar na incorporação, no registro de incorporação, tem um passo a passo a ser seguido que ele não pode ser negligenciado. E é um passo a passo muito importante. Aqui tiveram pessoas que falaram que registraram incorporações, são incorporadoras. Quem que levantou a mão aí? Ninguém agora?
Ficaram acanhados. Você, posso fazer uma pergunta? Que tipo de problema você teve até o registro da incorporação? Do dia que você chegou para negociar com o teu terrenista até o dia que você registrou a tua incorporação e iniciou as tuas vendas? Uhum. Quanto tempo você perdeu? Exato. Então você teve aí uma perda de mais ou menos 6 meses, está me falando. 6 meses é dinheiro, né? Vamos falar sério. É exatamente isso. Qual que é o teu nome? Pedro. É essencial o teu exemplo, cara, porque o que eu vou falar aqui é muito sobre prazo. Qual que era o VGV lá? Então, a gente está falando de um VGV aqui de 22 milhões, que ficou praticamente 6 meses aí prejudicado. Caramba, é muito alto. É muito alto. E exatamente esse tipo de caso que a gente recebe direto no escritório. E o pessoal acha que não é comum, porque quando a gente começa a falar sobre incorporação imobiliária, a gente traz alguns exemplos que são um pouco grotescos, mas o pessoal acha que não é do cotidiano. E, na verdade, eles acontecem, e acontecem bastante. E é exatamente seguindo um passo a passo, a gente consegue chegar na incorporação e registrá-la tranquilamente. Então, vamos lá, vamos começar aqui a fazer esse caminhar, andar junto aqui para registrar nossa incorporação. Calil chegou hoje e tem aquele terreno lindo lá, nós somos de Curitiba, tem um terreno maravilhoso em Curitiba. Eu sempre imaginei uma incorporação maravilhosa naquele lugar, eu vou conversar com o proprietário. O proprietário sabe que o terreno ali é um terreno bom, um terreno bem visado, e eu acredito que eu vou conseguir fazer uma negociação com ele. Qual é o primeiro passo que eu preciso nessa negociação? Eu preciso, para começar a nossa relação, e a gente entende que para a nossa prática é algo que funciona mais, é você entrar com um contrato simples. Nada muito pesado, algo mais leve e razoável, mas que você precisa pactuar duas coisas. Duas coisas. Você precisa pactuar prazo e exclusividade, que é basicamente esse momento aqui em que a gente traz estudo inicial. O que seria isso? Estou com aquele terreno maravilhoso, já conversei com esse incorporador, falei, olha, querido, quero incorporar no seu terreno, mas para eu poder incorporar no seu terreno, eu preciso estudar o seu terreno. Eu preciso fazer, por exemplo, uma sondagem, eu preciso fazer os meus estudos jurídicos, que é o próximo passo, eu preciso fazer uma pesquisa de mercado para validar se comercialmente eu vou vender aquilo que eu estou planejando vender. Eu preciso fazer vários estudos. Eu vou gastar para fazer esses estudos. Só que para eu gastar e fazer esses estudos, eu preciso de duas coisas de você. Eu preciso de prazo, que você me dê prazo para fazer esses estudos, e eu preciso de exclusividade. Porque se ao longo desse prazo eu já tiver tido gasto com uma pesquisa de mercado, por exemplo, que não é barata, ou diversos outros gastos, nós estamos falando de praticamente 100, 150 mil, 200 mil reais em que eu vou perder, fora o meu tempo. Então, eu preciso desse acordo. Eu tive um cliente em que a gente teve uma grande dificuldade de assinar esse acordo. É um contrato simples. O terrenista não queria assinar, de forma alguma. Eu orientei o meu cliente e falei, olha, eu acho que você não deve seguir. Ele não seguiu, achou um terreno melhor, e 2 meses depois esse cara vendeu o terreno por um valor que a gente tinha maior do que a gente tinha ofertado. Ou seja, a gente teria perdido os estudos e o terreno com base numa negociação que veio posterior. Então, não pode ser negligenciado isso. Bom, acordei com esse meu terrenista, prazo e exclusividade. O que eu vou fazer? Vou fazer estudos de arquitetura, estudos de engenharia, e eu vou fazer também nossos estudos jurídicos. Né? A análise jurídica, pessoal... Opa. Volta. Meu Deus, fui embora. Como é que eu vou aqui? Aí, achei. Não, achei. A análise jurídica ela não pode ser negligenciada. Vocês chegaram a fazer lá uma boa análise jurídica? Entendi. Não teria feito antes, não tinha pego o problema, né? Exato. A análise jurídica... Desculpa te interromper. É o famoso... O barato saiu caro, né? É aqui que a gente pega os pontos que a gente precisa analisar e resolver do empreendimento. Então, quando eu e a Ana, a gente senta para fazer uma análise jurídica, muitas vezes o pessoal acha, não, é só vou emitir algumas certidões, né, e está tudo certo. Muito pelo contrário. As certidões é uma parte da análise jurídica. A gente precisa avaliar diversas questões. Por exemplo, no imóvel, eu preciso avaliar todas as metragens dele. Eu preciso
compatibilizar as metragens do imóvel com a legislação urbanística municipal. Lá em Curitiba, chegou para nós um caso em que uma grande incorporadora, comprou um terreno de mais ou menos 6 milhões de reais. Só que negligenciou um ponto. A prefeitura, no plano da prefeitura, tem uma rua que passa no meio desse terreno. E está lá a rua. Se você analisar lá o GEO Curitiba, lá, tem a rua passando no meio do terreno. E não consegue aprovar o projeto. A prefeitura diz que vai começar não sei quando. E ele não consegue vender também. Porque qualquer um que faça uma análise jurídica e identifique aquilo ali não vai pagar 6 milhões nunca naquele terreno. Então, olha o valor que ele perdeu em negligenciar e não ter feito uma análise jurídica bem feita. Mas o que a gente faz aqui? A gente estuda 2 pontos. Vendedor e terreno. No terreno, a gente avalia todas as particularidades do terreno, como eu falei agora. Então, tem que identificar parâmetros urbanísticos, compatibilizar tudo isso. E do vendedor, a gente vai estudar pendências, para ver se não tem processo. Se aquele imóvel não está vinculado com outro processo, não tem problema de parar. Algo assim que acontece muito. Hoje, no Brasil, nós temos 3 milhões de pessoas com bens indisponíveis. Tá? Isso está lá na Central Nacional de Indisponibilidade de Bens. 3 milhões e pouco. Qual é a chance de você estar negociando com uma dessas 3 milhões de pessoas? É grande. Às vezes, o erro vai ser identificado lá na frente, que nem foi o caso do Pedro. Só que o problema aqui é prazo. Aí você perdeu todo um desenvolvimento de negócio para lá na frente, na hora que você está quase batendo a bola para dentro do gol, aí você não consegue realizar suas vendas. Então, aqui a gente faz esse mapeamento e identifica as particularidades para os próximos passos. Bom, colocamos no fluxo, né? Vamos lá, voltando. Negociei com o terrenista, tenho prazo, exclusividade, meus estudos de arquitetura, engenharia, jurídicos foram aprovados. Agora eu preciso transacionar. Agora eu preciso fazer algum tipo de negócio. Que negócio que eu vou fazer? Vamos falar de 3 aqui. Compra e venda, permuta e sociedades. É mais ou menos nesse sentido que o mercado trabalha. Um desses 3 aqui. Compra e venda, gente. Vamos do mais simples para o mais complexo. A compra e venda. Compra e venda, ela é básico, né? Eu tenho ali dinheiro, eu recebo imóvel. Se for parcelado, aí a gente tem que começar a conversar de quais vão ser as garantias durante esse parcelamento. É basicamente nesse sentido. E aí, o que a gente precisa pensar? Quando a gente escolhe um negócio jurídico, a gente vai pensar em 2 pontos. Responsabilidade, que nível de responsabilidade aquele cara que eu estou transacionando quer ter com a minha obra, e a questão financeira. Claro, eu vou optar por uma permuta, porque eu não quero descapitalizar agora, vou falar um pouquinho depois. Ou, realmente, o terreno lá em Curitiba, que eu dei exemplo, era um baita terreno, o cara não abre mão de ser compra e venda, ele sabe que o terreno dele é bom. Aí não tem muito o que a gente fazer. Eu posso criar uma sociedade, atrair investidores e comprar esse terreno. É um outro tipo de negócio. Mas falamos aqui um pouco da compra e venda, eu quero trazer um exemplo aqui sobre a permuta e a compra e venda. Suponhamos que, lá no meu exemplo de Curitiba, o terreno vale R$1 milhão. Eu quero construir 10 unidades, o valor de cada unidade é R$500 mil, um VGV aí de 5 milhões do meu empreendimento. Se eu tirar 1 milhão do meu bolso, beleza, eu comprei o terreno veio para a minha titularidade. Aí eu vendi 2 unidades de 500 mil. Eu consegui recapitalizar o valor que eu gastei com o terreno? Eu não consegui. Eu tenho alguns custos, principalmente, vamos falar só de um aqui, o imposto. Né? O imposto, se a gente aderir ao RET, que nem a Nájila falou, 4%, 1 milhão, 40 mil, 960 mil. Eu preciso vender 3 unidades para recapitalizar. Então, e fora que eu descapitalizei no começo da minha obra, que é um fator começo do meu empreendimento, que é um fator muito importante. Então, muitas vezes, os incorporadores optam pela permuta. Né? É isso que a maioria dos negócios são feitos. Só que quando a gente negocia com o terrenista, e eu acredito que em qualquer negociação, é muito importante a gente sempre tentar entender o lado do outro. Né? E realmente saber o que a outra pessoa quer. E aí o olhar do terrenista, ele vai olhar e vai pensar, pô, vale a pena receber essas unidades? Mas será que vale a pena mesmo? Então, quando a gente pensa na permuta, né, a gente tem alguns fatores que a gente precisa levar em consideração. Então, eu cheguei para esse meu terrenista, falei, olha, vamos fazer uma permuta de unidades, vou te entregar, vou construir um empreendimento de 100 unidades, 15% de permuta, então 15 unidades eu vou destinar para você. Tá bom para você? Ele vai falar, tá bom, tá ótimo, perfeito. Realmente ele quer essas 15 unidades ou ele quer o dinheiro proveniente da venda dessas 15 unidades? O que fica mais benéfico para ele? Porque, veja, se ele for vender essas unidades, primeiro que ele tem que ter uma estrutura de venda. 15 unidades é bastante unidade. Fora que ele vai concorrer com as minhas outras 85 que eu estou vendendo. Então, esse é um fator também importante. Os corretores vão estar ali, eventualmente vão até trabalhar de acordo com a minha estrutura de vendas e podem até forçar uma venda da minha unidade em preferência do terrenista. Um outro ponto é a precificação.
Contratualmente, ele não vai poder fazer uma oferta melhor do que eu estou ofertando. O preço vai ter que ser tabelado, ele vai ter que trabalhar de acordo com a tabela de vendas. Então, ele não vai poder trazer esse fomento para essas novas vendas que ele quer ter. Perfeito. Então, pessoal, e além disso, a gente tem um outro fator muito importante, que é a questão da tributação. O que acontece? Geralmente, e aí depois a gente vai ter os nossos contadores falando aqui também, mas geralmente, esses terrenos, eles estão na família há muito tempo, ganho de capital é muito alto na venda dessas unidades, porque quando ele transaciona, por exemplo, um terreno que comercialmente vale 3 milhões, 4 milhões de reais, você vai olhar lá, ele está declarado por 200, 300 mil. Então, quando ele for vender essas unidades que ele recebeu e tem que apurar ganho de capital sobre a venda dessas unidades, o imposto dele é altíssimo. Então, tributariamente, não faz sentido. Então, com base em todas essas dificuldades do terrenista em vender essas unidades, é claro que quer ficar com a unidade para o pai, para a mãe, para a tia, quer valorizar, são outras estratégias. Mas, em tese, nem é sempre que ele quer a unidade. Muitas vezes ele quer dinheiro. Então, a gente começa a pensar em estruturas societárias para viabilizar esse empreendimento, para fazer isso acontecer. As parcerias. Né? Então, vale muito mais a pena, por exemplo, eu trazer esse terreno e o terrenista para a minha empresa, eu apurar o resultado do empreendimento, faturou lá 100, eu pego e distribuo a parte dele proporcional em distribuição de lucro. Né? Atrelo isso, faço um bom contrato social e atrelo o resultado dele, a venda das unidades que eu destinei para ele. Vale muito a pena fazer isso também. Então, são estratégias que a gente começa a viabilizar que começam a fazer sentido. Então, quando a gente pergunta para ele qual que é o nível de responsabilidade que ele começa a ter com a obra, a gente começa a pensar em elementos em que o mercado imobiliário traz um pouco mais de aceitação. E aqui eu vou falar de duas sociedades, de forma bem rápida para você, até porque o nosso tempo está estourando, que são as mais utilizadas no mercado imobiliário. A gente tem a famosa sociedade de propósito específico e depois a famosa sociedade em conta de participação. Esse modelo societário aqui nada mais é do que qualquer tipo de sociedade. Então, a gente tem diversos tipos de sociedade hoje no nosso ordenamento jurídico, tem várias modalidades limitadas, SAs, enfim. Mas a SPE, ela não é uma natureza empresária, ela é uma característica. Ou seja, é qualquer sociedade que tenha um prazo determinado e um objeto específico. A maioria das empresas hoje, a maioria das incorporadoras são limitadas. Então, hoje se vai, por exemplo, aqui nós temos, como que é o nome da rua aqui? Matarazzo, né? Francisco Matarazzo, acho que é isso. É isso, né? Então, beleza, eu tenho lá Francisco Matarazzo, SPA1, SPE1, LTDA, um empreendimento que eu estou fazendo aqui do lado. Então, normalmente, para cada tipo de empreendimento, vale a pena, contabilmente e juridicamente, eu ter uma empresa. Por quê? Suponhamos que eu estou construindo essa minha obra que eu falei aqui e eu tenho um grave problema trabalhista. Se a titular do terreno for a minha incorporadora, que eu tenho mais de 30, 40 terrenos, todos os meus terrenos, eles vão responder por essa dívida. Agora, se eu começo a segregar essas empresas, crio uma empresa para cada obra, eu consigo fazer um planejamento para mitigar esse risco. Então, por isso que no mercado imobiliário, geralmente a gente vê na incorporação uma empresa para cada obra, porque vale a pena estrategicamente, contabilmente e também juridicamente. O grande detalhe é que muitas vezes a gente esquece, né, que tem toda uma questão de responsabilização quando esse terrenista entra nessa sociedade também, é porque ele é sócio. Então isso tem que ser pensado com um bom apoio jurídico também. O outro detalhe, pessoal, que é uma outra sociedade que é muito utilizada no mercado, é a sociedade em conta de participação. Ela é um pouco diferente das sociedades que são utilizadas. Aqui eu tenho a figura de dois sócios, né, o sócio ostensivo e o sócio participante, que era o antigo sócio oculto, como era comumente utilizado. E, na verdade, ela é muito utilizada no mercado imobiliário para atração de investidores. Então, realmente, o modelo dela, a forma como ela é estruturada e como a gente consegue lidar com ela, possibilita uma rápida entrada e saída de pessoas. E isso faz com que eu consiga criá-la com um único objetivo, ser um veículo financeiro. Então, quando a gente pensa numa estrutura do empreendimento, no qual eu vou ter ali uma obra, eu preciso atrair investidores, geralmente utiliza-se a combinação tanto dessa estrutura, né, tanto dessa SCP, quanto dessa SPE. Pessoal, a gente poderia ficar aqui falando sobre isso por mais tempo, mas meu tempo está quase acabando, eu já recebi a plaquinha lá. A gente preparou aqui um QR Code de vocês, em qual, caso você tenha interesse em realizar a sua incorporação imobiliária, eu ou a Nájila, nós estamos dispostos a fazer um mapa mental da tua incorporação,
Então, a gente vai fazer uma consultoria para vocês em relação a isso. Só vocês preencherem aqui. É isso mesmo, Ângelo? É isso daí. Só vocês preencherem. Entra no QR Code ali. Tem várias perguntas para serem respondidas. Não é só ir lá clicar. Por que a gente colocou várias perguntas? Para realmente saber se a pessoa tem interesse e realmente está disposta a chegar até o final dessas perguntas. Então, não é só entrar lá, clicar no botãozinho e colocar o nome. Então, realmente, para a gente... E aí a gente vai sentar com vocês por 1 hora e vamos mapear, fazer essa estratégia jurídica, claro, da incorporação imobiliária de vocês. Tá bom, gente? A gente agradece, pessoal da Mais Controle. Obrigado por todo mundo estar aqui. Então, eu sei que tempo é precioso e a gente agradece por ter ouvido a gente aqui. Acho que tem uma dúvida ali. Espera aí que eu vou te passar o microfone. Quero uma bíblia, então, de dúvida. Fique à vontade, por favor. A minha pergunta é o seguinte: nós começamos falando da palestra em respeito à incorporação imobiliária para empreendimentos unifamiliares e acabamos numa SPE para empreendimentos multifamiliares. Nós trabalhamos com aquisição de terreno e construção pela Caixa Econômica Federal e nós nunca precisamos fazer nenhum tipo de incorporação imobiliária. Então a dúvida é, se para fazer esse tipo de incorporação imobiliária para empreendimento unifamiliar, para essa lei que foi apresentada para a gente, ela só se aplica para quando o cliente vai fazer com capital próprio, sem precisar pegar dinheiro emprestado do banco. Porque para a Caixa Econômica só se faz esse registro após você efetuar a venda, assinar os contratos, mandar aprovar os projetos, assina o contrato da Caixa, depois vai para o cartório para registro. Não, mas você pode fazer incorporação de casas isoladas de uma única casa pela Caixa Econômica. O que a gente tem muito lá no escritório, tá? Por exemplo, incorporação de casas isoladas, digamos que você acabou de ser um loteamento, essa lei veio justamente por causa de, aprofundando um pouquinho mais, tá? Essa lei veio justamente por causa de loteamento. Então, pensa o seguinte, pensa que eu tenho um loteador, ele foi lá e loteou 300 lotes. E você, incorporador, você foi lá e adquiriu 20 lotes. O que você quer fazer? Você quer pegar e construir, incorporar nesses 20 lotes e vender isso. Digamos que você tem ali 30 milhões, 40 milhões de VGV nesses 20 lotes. Hoje, você pode fazer uma única incorporação nesses 20 lotes. Você não vai precisar fazer 20 RIs, entendeu? E é essa que é jogada com a Caixa. Daí a gente está tendo hoje uma questão com a Caixa que é o seguinte: se você for fazer um contrato de apoio à produção com a Caixa, o que a Caixa vai pedir para você? Me apresente um registro de incorporação, certo? Se você chegar com 20 registros de incorporações, você vai ter 20 contratos de apoio. Então, com essa questão de você ter um único registro de incorporação para essas 20 casas, você consegue contratar com a Caixa. Tá? Só que daí a gente tem uma discussão lá no registro de imóveis para a gente fazer um ato único de registro. Mas isso é uma outra conversa, mas você consegue sim. Mas você consegue. Mas só uma coisa, tá? SPE e SP... Pode falar. Você trouxe um ponto bem importante, cara. Você falou, não, vocês estão falando de SPE para multifamiliar. Não necessariamente. Você pode abrir uma empresa para fazer... Poxa, vamos pensar o seguinte. Se for pensar em tamanho de VGV, pode fazer um prédio de 1 milhão de VGV, você pode fazer uma casa de 20 milhões. E aí, não concorda? Então, realmente, a SPE ela pode ser usada se você quer fazer uma casa, abre uma SPE e faz aquela casa. Uma casa de 20 milhões é uma baita de uma casa, ela precisa ter toda essa segurança. Às vezes, eu tenho clientes que não fazem isso. Ele comprou lá um lote de um loteamento, ele vai trabalhar, vai construir em 4 casas, a gente fez uma SPE só. Mas aí a gente conversou com ele, mitigou o risco, enfim. Então, não tem uma ligação uma coisa com a outra. Exato. Exatamente. Perfeito. E ele captou investidores aqui também nessa situação. Então, a gente constitui uma SPE, uma SCP, ele vai captar investidores para desenvolver 8, 10 casas isoladas. Isso. E tudo bem também. É isso aí. Perfeito. Muito obrigado, Nájila. É isso. Muito obrigado, Calil. Uma salva de palmas aí.